estudar ou descansar na semana antes da prova. Eu desço a lenha nos simulados, eu vou ver a aula de revisão, eu não faço nada, eu fico só corrigindo os meus erros antigos. O que é que eu faço nessa semana? E esse vídeo aqui tem algumas particularidades para a semana do dia 1 e para a semana do dia 2. Mas eu vou dar uma geral aqui que vai te ajudar demais com ambas, tá certo? Doutoras e doutores, essa semana pré-prova, para mim, é a semana mais importante do ano inteiro. E eu não quero aqui ser sensacionalista, de falar, essa semana define tudo. Não é que essa semana define tudo, cara. Mas é uma semana que te deixa na energia da aprovação ou na energia da reprovação. É basicamente isso. Eu também não vou entrar num papo aqui como se fosse só a energia que você vai fazer a prova que determina como vai ser a sua prova. Não vou fazer isso. Mas, todavia, porém, entretanto, tem muito a ver com o resultado que você vai ter. É o quanto você se enche de energia para fazer a prova. E aí, quando a gente fala sobre a rotina, porque eu sei que você está nesse vídeo porque você quer a rotina. Você quer saber o que você faz mesmo na prática ali. O principal pilar que você tem que se responder é o que é que me faz bem, o que é que me deixa leve, porque é isso que eu vou fazer nessa semana. Só que também, né, vamos lá, assim, ponto importante, eu espero que você não seja aquele candidato preguiçoso que está viciado em aula. Porque também ficar nessa semana só vendo aula, eu não acho que vai ser positivo, mas pode ser que seja para você, enfim, eu não acho que é a melhor forma do uso do seu tempo. Eu vou te mostrar aqui ao longo do vídeo por que não. Seguinte, nessa semana antes da prova, acho que o que a gente mais tem que buscar é garantir que os erros que você teve ali ao longo do ano e que você já corrigiu, que você já bateu, mas que você sabe que eles continuam sendo algo recorrente, eles não estejam presentes no domingo quando você for fazer a prova. E poucas coisas vão te deixar mais tranquilo, vão te dar mais energia do que revisar esses assuntos e perceber, caraca, tipo, eu tô realmente validado aqui, eu já vi muito do que eu tinha que ver aqui. Por isso que nessa semana antes da prova, eu tento passar para a maioria dos meus alunos que é mais inteligente você gastar suas horas, você se dedicar, pegando simulados que você já fez ao longo do ano e refazendo, cara. Para mim, esse é o ápice da estratégia para a semana antes da prova. Não é necessariamente ficar botando bloco, vou fazer os Enems agora nessa semana antes da prova. Prefiro 1000 vezes mais que você tenha feito os Enems antes. Semana anterior, semana pré-anterior, já tenha feito antes. E na semana antes da prova em si, aquelas provas que você já fez, tu vai pegar elas por completo e vai reler. Porque elas já vão estar rabiscadas, naturalmente você já vai saber quais questões você errou. Então você pode, inclusive, ir só em cima daquelas questões que você errou. Porque, vê só, tu já errou uma vez, tu já corrigiu uma vez, provavelmente você vai bater o olho, errei essa aqui, bateu o olho, lembrei o que eu errei. Só que tem muita questão que não. Tu errou uma vez, tu corrigiu, e tu vai bater o olho, vai tentar fazer, tu vai errar de novo. E é a hora que tu para e faz, não, beleza, sei que é assim mesmo, sei que o processo é esse. Vou lá, corrijo, novamente, vejo o vídeo, anoto de novo. Tudo isso vai te dar uma sensação gigante de, porra, tô ficando melhor no que realmente importa pra mim. Eu falei no começo do vídeo, isso aqui é muito legal, sobre o aluno que na semana final dá aquela, tipo, delegada na responsabilidade. Ele vai, não, vou ver o máximo de aula que eu puder aqui, vou ver a aula da revisão do meu cursinho, presencial online, e tipo, isso vai me salvar para a prova. Isso para mim é delegar a responsabilidade, porque o professor que vai dar aula, ele vai falar sobre o que mais importa. Só que o que mais importa, tipo, para geral, bicho, tem às vezes 80% da aula do que ele deu é coisa que você já sabe. Tipo, não é assunto que você erraria na prova. Então aqui vai muito de você também aprender a fazer essa leitura mais séria da prova, de cara, eu quero agora ver o que eu errei ao longo do ano e é nesse momento, nessa semana final, que eu vou ficar muito leve porque eu vou gastar muita energia com isso, para que eu não erre na hora da prova. Tem um detalhe aqui super, hiper, mega, ultra relevante. Você pode ser um candidato que está errando muita coisa ainda, você pode ser um faixa branca. Cara, isso acontece, você mesmo sendo faixa branca, você tem que nessa semana final estar focado nesse Enem. Eu gosto de falar muito sobre isso. A gente está agora em 2024. Você agora, em 2024, voltou a estudar tem 2 meses, mas você está inscrito já nesse Enem. Só que você sabe que provavelmente para a medicina é só no próximo ano. Mas, cara, veja aqui comigo. Você concorda que quanto melhor for o seu Enem agora, mais com tesão, mais com vontade você vai estar ao longo de 2025
Porque você vai receber uma nota, fazer, nossa, minha nota já foi super legal, minha TR já foi super bacana, já tive uma ótima prova. Agora eu sei que é apenas questão de tempo, estou super tranquilo com isso. Então, diante disso, com certeza, essa semana agora, antes da prova, para você que é faixa branca, é uma semana de olhar para o que você sabe que mais te dá TRI. Na prova de naturezas, ecologia, eletrodinâmica, termologia, que é mais fácil, na prova de matemática, matemática básica, porque isso aí, cara, vai te dar pontos mais fáceis de você coletar. Então, já vai sabendo disso também. Sou faixa branca, estou olhando para o Enem do ano seguinte, nessa semana pré-prova, garante aqueles assuntos essenciais para que você faça 20, 22, 23, 24, 25 acertos, mas com uma pontuação muito massa para essa faixa de acertos. Isso já vai te deixar muito animado, muito motivado. E, naturalmente, para você que já está mais perto ali, está realmente no páreo, faz isso que eu falei no começo, vai usar esse tempo para repetir, para revisar erros de provas que você já teve. Eu adoro, como falei aqui também, olhar só para Enem mesmo. Pegava meus erros de 5 Enems antigos. Foi o que eu fiz no ano que eu passei, foi pegar as provas que eu já tinha feito em Enem antigo e rever nessa semana. Foquei só nisso mesmo. Existe uma ferramenta aqui na EME chamada Caderno de Erros. Não vou me aprofundar nesse vídeo sobre o que é o caderno de erros e como construir, etc. Mas eu usei muito o meu caderno de erros nesse momento também. Eu fui lá no meu caderno de erros e eu vi quais eram os 3 assuntos que eu mais tinha errado e eu peguei as questões desse meu caderno de erros, tá? A gente vai ter um vídeo aqui que você pode clicar, vai lá, assiste com calma e detalha lá dentro o que é o caderno de erros. Acho que você vai perceber que faz muito sentido também aplicar isso, mas é uma ferramenta muito mais para quem já construiu ao longo do ano. Você pode estar caindo aqui de paraquedas, então não se preocupe com o caderno de erros. Foca em retomar os erros dos últimos simulados, principalmente de prova de Enem antigo que você fez, certo? Beleza, essas foram as dicas gerais aqui. Eu quero agora dar um direcionamento um pouco mais detalhado para dia 1, porque no caso do dia 1 a gente tem 2 particularidades. A primeira particularidade, a prova da redação vai estar lá no domingo. Prova que é super importante, prova que mais te dá ponto no dia 1. E você não consegue tão bem fazer um estudo. Por quê? Porque não é uma questão, não é um assunto claro, não tem nada tão simples ali. Praticar a redação envolve, na maioria dos casos, receber o retorno da redação que você escreveu. Aí não faz tanto sentido você, na semana da prova, ficar escrevendo muita redação. Você não vai conseguir receber retorno do professor. Inclusive, história, assim, tristíssima para contar aqui agora. Que, cara, assim, é engraçado como a vida é. No meu terceiro ano do ensino médio, ano que eu não passei para medicina, eu escrevi uma redação, acho que foi na segunda-feira. Não. Domingo antes da prova, porque no meu terceiro ano o Enem era sábado e domingo ainda, foi o último ano assim. Eu tive um simuladão no domingo anterior. No sábado e domingo anterior, a gente teve um simulado de Enem, já que o Enem era no tempo sábado e domingo. E aí eu escrevi uma redação nesse final de semana, porque teve um simulado com o dia 1. Eu recebi essa redação na quinta-feira à tarde, antes da prova já sábado e domingo, e eu tirei acho que 760, acho não, foi 760, eu lembro exatamente até hoje, a redação lá do cursinho que eu fiz aqui de Natal, muitos aqui conhecem, né, não vou falar o nome aqui não, mas, enfim, o cursinho do finado lógico. Então todo mundo já sabe qual é, o cursinho inclusive acabou, eu fazia a redação lá. Cara, 760. E eu nunca tinha tirado uma nota tão baixa na correção daquele cursinho. E eu fiz aquele cursinho para redação na reta final do ano. Eu fiquei assim, tipo... What the fuck, man? Tipo, qual a lógica? Como é que eu nunca tirei uma nota dessa? Eu sabia que eu não tinha feito uma redação ruim de tipo... eu segui o que eu sempre fazia em todos os textos. E no 760. Cara, eu não quis nem ler a correção. De tanta raiva que eu fiquei. E eu acho que foi muito bom não ter feito isso. Porque se eu tivesse lido, eu ia ter inventado coisa, sabe? Pra minha redação do Enem. Por causa daquela correção que eu acho que não teve nenhum sentido. Não li. Fiz, não tô nem aí. Eu sei como é que eu faço meu texto. Vou fazer meu texto do mesmo jeito. Não quero nem passar essa raiva aqui. Cheguei na prova e eu tirei 960 na redação. E é engraçado pra caramba, porque no ano que eu passei, de fato, foi 2017 só, eu fiz 900 na redação. Diga aí, se eu tivesse feito os mesmos 960, eu teria passado tipo, muito mais na frente. Mas enfim, coisas da vida. O ponto é, essa semana final para a redação, ela é muito desafiadora, porque você não vai conseguir fazer um texto, receber de volta. Corre esse risco que eu corri, porque eu acho que me deram aquela pontuação que corrigiram de qualquer jeito nas pressas. Então o que é que eu te recomendo foi o que eu fiz no ano que eu passei.
Não escrevi nenhuma redação, mas eu tive um bloco de manhã todo dia, era quase que meu aquecimento, eu fazia isso por 1 hora, de ficar replicando não, de ficar assim, reanalisando as redações do ano. Então eu tinha um caderninhozinho que eu tinha a lista de temas e com as notas que eu tinha tirado em cada tema. Talvez você não tenha isso, você pode só pegar as redações que você já fez. Eu li todos os temas, pegava ali o tema e fazia, tentava me exercitar para lembrar, como é que era o texto motivador aqui. Dava certo, às vezes eu pegava para ler mesmo a folha, para ler o texto motivador de novo. E aí eu exercitava, sem ler a minha redação, o seguinte ponto. Cara, o que é que eu colocaria no meu D1 e no meu D2? Eu botaria o que aqui no meu D1, o que é que eu botaria no meu D2? Deixa eu pensar. Pensava ali, eu tinha o meu caderno de citações, então eu já tinha ali tipo 15 alusões que eram sempre muito boas, dava para eu usar em muita coisa diferente. Então pronto. Pensava, botaria aqui Zygmunt Bauman nessa primeira, aqui botaria Rousseau, de tal e tal forma, só pensando aqui, sem escrever nada. E aí eu pegava a redação e lia para ver o que eu tinha colocado. Geralmente era a mesma coisa, mudava uma coisa ou outra, só que esse exercício me deixava muito afiado em pensar sobre a construção argumentativa do meu texto. Isso era muito bom para mim, porque me exercitava algo que para o dia 1 do Enem é extremamente importante. Você tem que ler o tema, ler os textos motivadores e, cara, não é para ser difícil pensar em quais argumentos eu uso aqui para embasar meu texto. Eu sempre gostei dessa perspectiva, era assim que eu fazia texto, então isso me ajudou muito a ficar afiado para pensar na minha argumentação, que eu acho que é a parte mais difícil da prova de redação. E aí, fazendo isso, eu começava o meu dia 1, né, assim, o meu estudo do dia 1, que para mim funcionou muito bem, extremamente bem, nesse formato que eu falei no começo do vídeo. Pegava os anéis antigos que eu tinha feito, via as questões que eu tinha errado, relia o enunciado, relia o comando, porque isso me ajudava a exercitar aquela conexão, aquela sintonia com o dia 1. Porque o dia 1, você sabe, cara, é sintonia com a prova, não é conteúdo na maioria dos casos, é só você sintonizar o que a prova quer de você, com a sua interpretação de prova, enfim. É um processo de ficar relendo muito enunciado da prova do Enem. Então tinha feito as provas antes, reli os meus erros, na semana do dia 1 fiquei afiadíssimo, tanto que meu dia 1 foi melhor do que o meu dia 2. Eu passei com 38 em humanas, 38 linguagens, porque eu estava realmente sintonizado com a prova, cara. Quando ela me mandava um enunciado, um comando, eu já sabia o que ela queria de mim, era muito mais... Tipo, não tinha aquele desafio que no começo do ano eu tive muito de, pô, o que essa questão quer de mim? Aquela coisa de você olhar e fazer, cara, tem 3 alternativas corretas aqui, isso é muito normal. Sofri zero com isso lá no meu dia 1, porque eu estava sintonizado, porque eu tinha lido muito, eu tinha muita rodagem de leitura de enunciado. Beleza? Então é isso. Você agora já sabe o que fazer na sua semana, tá? Se para você dá aquele sentimento de tenho que fazer provas novas, pode ser um caminho, como eu falei no começo do vídeo. Busca fazer o que te deixa mais tranquilo, mas eu espero ter te mostrado aqui que você ganha muito mais analisando seus erros antigos do que querendo descobrir erros novos ou ver aulas, porque isso não te agrega tanto. Muito melhor agora, foca em corrigir o que você já errou e sabe que pode encontrar novamente dentro da prova. Beleza? Então é isso. Lembra que é apenas questão de tempo e até o próximo vídeo.